Bom dia, Exército São Miguel. Vamos a mais uma espiritualidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos, para que sob vossas ordens e por vosso poder persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte, reprimindo sua audácia e os precipitem no abismo infernal. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. A mensagem de hoje será do dia 13 de abril de 1976. Foi uma terça-feira santa. A Virgem Maria nos diz: meus filhos prediletos, contemplai o meu filho crucificado, o seu rosto cheio de sangue e sua cabeça coroada de espinhos, as suas mãos e os seus pés transpassados por cravos, o seu corpo numa chaga por causa da flagelação, o seu coração aberto pela lança. Basta apenas contemplar o meu filho crucificado para serdes sacerdotes fiéis. Como que um sacerdote é fiel a Jesus e a sua igreja? Apenas contemplando o meu filho crucificado, isso disse a Virgem Maria. Se quer ser um sacerdote fiel, e se os sacerdotes querem ser fiel, contemplar o Cristo crucificado, que significa dizer o que, irmãos? Contemplar a dor, o sacrifício. Por que Jesus morreu na cruz? Foi apenas uma peça teatral? Por que ele morreu na cruz e ele aceitou toda essa flagelação? Quantos se detiveram a considerar a sua palavra, querendo penetrá-la e compreendê-la apenas com a própria inteligência humana e caíram assim inadvertidamente nos erros mais graves? Olha só o que a Virgem Maria vai dizer. Quantos sacerdotes se prenderam na interpretação da palavra de Deus apenas usando a própria inteligência humana e isso levou a cair nos erros mais graves? Quantos, irmãos? A gente vê que ela está falando aqui dos sacerdotes mesmo. Quantos sacerdotes estão dando uma interpretação usando só a razão? Pode ver que tem muitos sacerdotes que não falam mais do espiritual. Muitos falam só daqui do humano. Tira o poder do milagre de Jesus, da cura. Não é só com a inteligência humana que é lida a palavra de Deus. Não é só com a inteligência humana que é lida a palavra de Deus, disse a Virgem Maria. A palavra do meu filho. Ele agradeceu ao Pai ter escondido os mistérios do reino aos sábios e aos prudentes deste mundo para revelar aos pequenos. É sobretudo com a humildade interior, com a plena docilidade da alma, que a sua palavra deve ser lida e compreendida. Olha, com a humildade interior, com a docilidade da alma, que a palavra dele deve ser lida e compreendida, não só com a inteligência. Por isso, o meu filho só confiou a sua autêntica interpretação ao magistério da igreja. Isto para vos habituar à atitude difícil, mas necessária de humildade e de docilidade interior. Então ela vai dizer aqui, por isso o meu filho só confiou a autêntica interpretação ao magistério da igreja. Então o magistério da igreja católica, da nossa igreja católica, é que faz valer as interpretações, por isso que vem os dogmas, vem os entendimentos, os esclarecimentos das coisas certas dentro da nossa igreja católica, do que é o certo. Então precisa tentar destruir o magistério da igreja católica para poder dizer que não é o certo.
Então Deus permite que o magistério da igreja, com sua humildade, consiga interpretar. Se tiverdes unidos ao magistério da igreja, se fordes humildes e atento a quanto ela vos indicar, permanecereis sempre na verdade da palavra de meu filho. Queres permanecer na verdade da palavra de meu filho? Permaneça unido ao magistério da igreja. Hoje difunde-se cada vez mais o erro na igreja e parece que até que já não há dique capaz de contê-lo. Em 1976, Nossa Senhora vem falando isso. O dique, o que é um dique? Uma barreira para poder conter a água quando enche muito, as enchentes, para conter no rio, né? Feito um dique, uma muralha, para quando começar a tempestade, muita água subir e barrar. Mas o que ela está dizendo? Hoje o erro está se espalhando tanto dentro da nossa igreja, tantos erros, ou seja, é a apostasia, abandonar a fé, não acreditar mais nos dogmas, no ensinamento da igreja, está se difundindo isso, que parece que até não é mais capaz de contê-lo. Irmãos, a gente olha em volta. Vai você, católico, ensinar uma verdade dentro da igreja católica, da nossa própria igreja católica, que você é perseguido. É espalhado sobretudo. Olha por quem que ela vai dizer quem é que espalha os erros. É ela, não sou eu que estou dizendo, irmãos. Preste atenção no que a Virgem Maria vai dizer na mensagem do dia 13 de abril de 76. É sobretudo espalhado... Quem é que está espalhando os erros? Quem é que está espalhando? É sobretudo por muitos teólogos. É espalhado também por muitos dos meus pobres filhos sacerdotes. Porque nem todo teólogo é padre, viu? Entendam isso. Então não é porque é teólogo que é padre. Então ela está vendo dizendo aqui para nós, quem os teólogos estão ensinando os erros. Nós não vimos aí tanta teologia da libertação do antigo padre Frei Beto, que foi expulso pela Igreja Católica, excomungada porque ele quis espalhar o erro da teologia da libertação. Não cabe aqui nós ensinar, mas a teologia da libertação, o que ela tentou ensinar dentro da igreja? Que Jesus não fez milagre, que não existe Jesus eucarístico, que ali não é Deus. Que a Eucaristia não é Deus, é tudo um símbolo, é tudo uma forma de partilha, é só isso. Então se espalhando erro, irmão, dentro da igreja, e entre tantos outros erros, o da maçonaria, o do comunismo dentro da igreja, da aceitação de tantas práticas, e usam o pobre como desculpa. A teoria da libertação fala do pobre. Nem todo aquele que fala do pobre. O próprio São Paulo vai escrever na sua carta aos Coríntios. Mesmo que você dê todos os seus bens aos pobres, mas se você não tiver amor, tua missão, essa tua doação não serve para nada. Mesmo que tu dê tudo aos pobres, não quer dizer que você vai ser salvo. Como podeis hoje na igreja estar certos de vos manterdes livres do erro? Como que dentro da igreja hoje a gente vai ter certeza se você está livre do erro? Como é que tu sabe, irmão, se tu não está livre do erro? Como é que ela vai dizer? Contemplai o meu filho crucificado e sereis fiéis. Se você contemplar Jesus crucificado, a dor, o sacrifício, que eu tanto falo nesse exército de São Miguel, você vai conseguir ser fiel. Porque os servidores de Satanás, por mais que sejam teólogos ou alguns sacerdotes, esses que difundem isso, eles não ensinam o sacrifício. Eles negam o sacrifício de Cristo, o Cristo crucificado. O sacrifício, tem horror ao sacrifício. Para você saber, como você saber se vai manter livre do erro? Contempla o meu filho crucificado e sereis fiéis. O meu filho que, sendo Deus, fez-se obediente até a morte de cruz. Contemplai os seus espinhos, contemplai o seu sangue, contemplai as suas feridas. Olha para a cruz, irmãos, e contempla tudo isso de Cristo. Os espinhos, as feridas, o seu sangue são flores desabrochadas na dor da sua obediência. Agora que a treva envolve tudo, sois chamados a testemunhar cada vez mais a luz da vossa completa obediência à igreja, ao Papa e aos bispos a ele unidos. Então, diante da treva que envolve, que treva é essa? A treva do erro, do engano, da difusão do erro por muitos teólogos falsos e falsos sacerdotes difundindo tantos erros. Diante de tanta difusão de erro, dessas trevas, somente a união ao Papa e aos bispos unidos a ele, que não espalham erro, é que a gente vai manter fiel. E quanto mais derdes testemunhos, preste atenção agora nessas palavras para finalizar, irmão.
Quanto mais derdes testemunhos da vossa completa obediência à igreja, tanto mais criticados, escarnecidos e perseguidos sereis. Quer dizer, quanto mais a gente andar certo, mais seremos perseguidos, irmãos. Quanto mais a gente anda certo na nossa igreja, a gente ensina o certo, a verdade, mais tem perseguidores dentro da tua igreja. Pode observar. Mas é necessário que o vosso testemunho seja cada vez mais doloroso e crucificado. Olhe para Cristo na cruz, eu estou falando a verdade. Eu estou ensinando a verdade, as doutrinas da igreja, as verdades da igreja contra esses hereges, esses teólogos hereges, esses sacerdotes hereges. Eu devo me manter fiel. É necessário a gente testemunhar, irmãos, diante dessas trevas, de manter firme. Por isso que ela vai falar do sacrifício, se possível até o sacrifício da morte como seu filho. E aguentar os espinhos, que é o quê? As calúnias, as pessoas te criticando, são os espinhos que vão ferir na tua cabeça, porque tu está defendendo a verdade, irmãos. Mantemos fiéis, conforme Nossa Senhora revelou ao Padre Stefano Golpe, em 1976, nesta mensagem do Senado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Levante-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, todas as milícias celestes. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que os odeiam, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, até a próxima espiritualidade.